Eu sou um filho amado por Deus, lutando contra a orfandade, ira, procrastinação, ansiedade, insegurança, entre outros. Meu nome é Mateus. Vim de um nascimento não planejado. Desde quando nasci, meus pais já eram separados. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe foi morar em outro país e fiquei sendo cuidado pela minha avó. Minha infância sempre foi ao lado da minha avó e, por conta do meu avô trabalhar viajando, pouco o via. E minha infância foi muito boa. Lembro de momentos onde ia jogar bola e voltava para casa e contava que, mesmo não fazendo nenhum gol, eu era um ótimo jogador para minha avó. E também de passeios onde ia apenas eu e ela e meu tio. Na minha infância, via muito pouco meu pai. E até então não me importava, porque para mim, minha avó fazia todos os papéis, de pai e mãe. Comecei a ter algumas crises quando minha mãe voltou de viagem, quando eu tinha 7 anos. E lembro da minha avó me dizendo que ela não seria mais minha mãe, porque minha mãe estava voltando de viagem. Para mim foi muito difícil. Passei por muitos meses até conseguir chamar minha mãe de mãe. Sempre foi difícil eu ter uma relação muito boa com ela, porque sempre vi ela como uma tia e não como uma mãe. Quando minha mãe voltou de viagem, morou uns 6 meses aqui em Ribeirão e depois foi morar em Guarulhos, por onde ficou 1 ano. E eu fui apenas 3 vezes visitar ela quando ela estava em Guarulhos. Depois, logo após, ela já foi morar em Curitiba, onde ela mora até hoje. Eu tinha uns 8 anos quando frequentava a IBM. E na salinha de Tadel Kids, o Alisson perguntou quem queria aceitar Jesus e eu aceitei. Continuei vindo, mas para mim era muito chato e não fazia sentido eu vir para a igreja. E quando eu tive uma oportunidade, saí da igreja com 11 anos. Com os problemas que eu tinha com os meus pais, busquei uma rota de fuga. E com 12 anos comecei a beber e com isso me trouxe muitas amizades ruins, que faziam eu beber ainda mais e começar a formar narguilha, entre outros. Através disso, entrei em relacionamentos para acabar com minha carência e uma falta de amor que havia dentro de mim. Tive um relacionamento que coloquei todas as minhas expectativas e não foram correspondidas, e entrei em depressão. E para sair dessa depressão que eu estava, voltei a beber ainda mais e ir a lugares que eu não queria. Mas com 14 anos, no final do 9º ano do fundamental, voltei para a IBM e me senti muito acolhido. Vi o quanto as pessoas estavam felizes e alegre. E curioso como sou, fui buscar entender o porquê de tanta alegria. Nisso tive pessoas que me ajudaram a conhecer quem Jesus era. No retiro de 2019, tive a primeira experiência com Deus, onde fiquei em choque e com muitas questões a respeito de quem Ele era e de quem eu era. Porque até então eu sempre era o Mateus que todos queriam, e não eu mesmo. E passou por um tempo, veio o encontro de 2019, e ali descobri minha identidade. Na parte de perdão, depois que a Júlia ministrou, chegou o Nartê e orou por mim. E Deus começou a usar a vida dele e falou para eu perdoar meu pai, minha mãe e minha família. E ali se deu início ao tratar de Deus para perdoar eles. Tive pessoas que foram como pais na fé para mim, que levo até hoje principalmente. O Alisson, que cuidou de mim e sempre me aconselhava e fez eu entender a paternidade de Deus e me ajudou a mostrar o amor que eu tinha pela minha avó. E teve um encontro de outra igreja, que foi onde Deus usou a vida de uma criança para falar comigo. E através dessa criança, ele disse que mesmo que eu falhasse novamente, ele iria continuar cuidando e me guardando. Naquela época, não fazia sentido para mim, mas infelizmente todo aquele fogo que havia dentro de mim, deixei apagar durante a pandemia. E tempo depois, voltei a ter velhas práticas. Estava decidido de sair da igreja. Mas senti um aperto muito grande no meu coração e sabia que estava fazendo errado.
Foi quando, com a ajuda de pessoas que Deus colocou em minha volta, pude abandonar tudo que me fazia afastar de Deus e continuar andando com Ele. Pouco tempo depois, volto a falar com meu pai, e ele decide se internar numa clínica de reabilitação. E fui visitá-lo algumas vezes e conversamos normalmente, mas um dia ele fugiu dessa clínica, e o pastor que cuidava dela me ligou e disse que ele tinha voltado para as drogas novamente. Então, um sentimento de abandono e uma confiança que eu tinha colocado nele foi quebrada mais uma vez. E fiquei muito tempo sem falar com ele. Com essa falta de relação com os meus pais, sempre me atrapalharam em caminhar com Deus, porque nunca achei que Deus ia ser meu pai realmente e poderia cuidar de mim. Então, desde o início da minha caminhada cristã, tomei algumas decisões e não deixava Deus trabalhar em muitas coisas, e tomava o controle do que estava ao meu alcance. Quando começou 30 semanas, decidi entrar para ver o que poderia dar. Nisso só conseguia lembrar do meu pai. E falei para Deus cuidar disso e deixar o Espírito Santo trabalhar algo que ele tinha dado início lá em 2019. Até que no meio desse processo, 2 dias antes do meu aniversário, meu pai me manda um áudio falando que agora que eu iria virar adulto, não dependia mais dele e que eu poderia esquecer que ele era meu pai. Fiquei triste com toda essa situação e partilhava toda semana, até que veio a morte do meu tio e reencontrei o meu pai. E conversei com ele, e ele me fez um convite de ir na igreja dele. Mas no dia que era para ir visitar, eu fui de short e era para ter ido de calça. E apenas fomos para a casa dele e tomamos um café. Mas com isso pude liberar um perdão e realmente ter uma relação de pai e filho. E na 28ª semana, Deus me mostrou que quando Ele está no controle e não eu, realmente acontece. Sigo nessas lutas, mas com 30 semanas pude aprender a depender realmente de Deus e deixar Ele agir. E sei que estou nesse processo de reconstruir minha relação familiar. E sei que Deus continuará trabalhando na minha vida. Isaías 25:4. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Obrigado pelo silêncio de todos. Amém. Sou um filho amado de Deus, lutando contra a ansiedade, a ira, a procrastinação, pornografia, orfandade, medo e outras coisas que eu ando vencendo. Me chamo Alisson. Boa noite, a paz, tudo bem? Deus é bom, né? Muito bom. Hoje nós estamos na terceira decisão do entregar tudo, entregar. E hoje nós vamos falar sobre entregando o controle de tudo a Jesus. E que essa realidade entre no seu coração, que essa verdade inunde a sua vida, traga transformação, mudança. Se você está aí com o livrinho novo, é na página 155. E o livro antigo é na 145, se eu não me engano. 149. Obrigado, Gerson. Lá em Mateus 11, 28, nós temos um versículo que diz o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Esse texto é um texto muito importante, porque Jesus ele tem uma abordagem muito única quando se fala de cura na Bíblia. Algumas vezes nós vemos Jesus abordando o cego, o leproso, perguntando o que eles gostariam que Jesus fizesse. Mas nesse caso em específico, Jesus está nos chamando a ir até Ele e buscar descanso nele. Aonde a gente é chamado a descansar, a entregar os nossos fardos, onde aqueles que se encontram sobrecarregados é chamado, é convidado a encontrar descanso e alívio nele.
Eu acredito muito que essas 13 semanas que nós já passamos até aqui, tem sido um tempo de encontrar descanso em Jesus. Tem sido um tempo de aliviar os fardos, de aliviar as marcas, de aliviar um pouco da história da qual nós passamos. E nós acabamos de escutar o testemunho do Mateus. Como Jesus é maravilhoso. Irmãos, e eu gostaria de partilhar algo, liderando jovem e adolescente aqui na igreja. Infelizmente, essa não é uma história isolada. Essa é uma realidade de muitos jovens e muitos adolescentes que nós pastoreamos, que nós cuidamos. E vocês, como pais, né, mais velhos, já que os jovens e adolescentes fazem o 30 semanas no domingo, vocês precisam entender, uma família curada, uma família sarada, pais curados e pais sarados vão transmitir isso para os seus filhos. Amém? Então a minha palavra profética aqui é: nós vamos encontrar alívio e descanso para as nossas sobrecargas em Jesus. Amém? E hoje nós somos convidados a entregar tudo, entregar todo o controle a Jesus. Uma das principais fatos, um dos principais abordagens que nós temos, e falamos aqui no 30 Semanas em todo o tempo, é que nós não somos o nosso pecado. Amém? Você crê nisso? Por que você não é o seu pecado? Porque você é um filho amado de Deus. Amém? E da primeira vez que eu vim ministrar na terça-feira, nesse ciclo, eu falei um pouco sobre como eu entendo essa fala. Eu sou um filho amado. Porque quando eu conto as minhas lutas, aquilo que eu estou lutando, aquilo que eu estou vencendo, e dou nome para isso, no final eu me lembro. Eu sou um filho amado de Deus. E eu me chamo Alisson. E a minha vida está sendo transformada por Ele. Então, se lembre disso. Você não é os seus erros. Você não é o seu passado. Você não é as marcas que ficaram para trás. Você é um filho amado e você tem uma paternidade em Cristo. Você tem uma paternidade em Deus. E Cristo quer te curar, Cristo quer te libertar dessas amarras que talvez você ficou preso há anos. E Cristo quer te dar uma nova vida. Amém? Então, quando nós falamos, você não é o seu pecado, nós somos um filho amado de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é, nós precisamos entregar total controle das nossas vidas a Deus. E o que é entregar o total controle? É você realmente abrir mão, é realmente se colocar numa posição de vulnerabilidade, é você se colocar numa posição de necessitado, é você se colocar numa posição de, olha Deus, eu não posso mais, na verdade, sem ti eu não consigo. Sabe, você já chegou nessa fase em algum momento da sua vida? Você chegar até Deus e falar, Deus, eu não consigo, eu dependo do Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de ti, eu me entrego totalmente, de todo o coração. É isso que a nossa necessidade hoje aqui é, nós precisamos sair daqui com a convicção de que nós precisamos nos entregar a Deus. Eu nasci em um lar cristão. Escutando a história do Mateus, eu fiquei lembrando um pouco da minha história. Acompanhei o Mateus nesse processo, mas é impossível ouvir esse testemunho e não começar a pensar na sua própria história. Eu nasci em um lar cristão, nasci rodeado de pessoas, de crentes, crentinhos e bíblias de tudo que é jeito. Mas só que, irmãos, isso não me fez ser cristão. Isso não me fez me entregar de total coração para Deus. Minha mãe me trouxe para a igreja a vida inteira. Até os meus 12 anos, eu frequentei o culto e sentei nas primeiras cadeiras a vida inteira. Mas, irmãos, isso não me impediu de ter uma experiência com Deus. Reformulando, isso não me levou a ter uma experiência com Deus. Porque enquanto nós não nos entregarmos a Deus de todo o nosso coração, frequentar uma igreja vai ser só frequentar uma igreja. Por isso que nós precisamos entender, a nossa responsabilidade é se entregar a Deus. É se entregar para que Deus possa mudar e moldar o nosso coração. Lá em João 10:10 diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Por que essa história que eu contei agora é importante? Pelo menos para mim, na minha história, na mudança de vida. Porque enquanto eu não me entreguei para Deus totalmente, a minha vida não foi mudada. Enquanto eu não entreguei para Deus os meus relacionamentos, as minhas amizades, a minha forma de viver, a minha forma de falar, a minha forma de trabalhar, a minha forma de pensar, a minha forma como que eu me relacionava com a minha mãe, com os meus amigos,
a minha vida não tinha sido mudada. E a partir desse momento, que eu realmente cheguei na presença de Cristo, falei, Deus, eu não tenho mais como, eu preciso do Senhor, muda a minha história, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de agir, muda a minha forma de me relacionar, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. A partir desse momento da minha história, a minha vida foi totalmente transformada, porque Deus, Ele tem uma vida plena, uma vida abundante. Deus tem sonhos que você jamais sonhou para a sua vida. Amém? Ah não, pensei que estava falando sozinho, pensei que estava falando só online. Não é possível que você não crê nisso. Deus tem sonhos e planos para a sua vida, amém? Não importa a sua idade, isso deve te alegrar. O nosso Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de vida, de evangelho, Deus ainda tem algo novo para derramar na sua vida. Por isso, se entregue mais uma vez. Se entregue na presença de Deus mais uma vez. Se derrame, se prostre mais uma vez. Reconheça os seus erros, as suas dificuldades, sim. Mas dependa de Deus. Dependa do Senhor. Porque Ele tem vida para você e uma vida plena. O nosso primeiro ponto dessa noite é o seguinte: entregue as suas vontades a Deus. Gálatas 2:20, você vai ver aí e acompanhar aqui no telão também. Diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Nós precisamos entregar toda a nossa vida. O que nós estamos falando hoje é de uma atitude. E essa é a palavra que deve ficar no seu coração. Você deve sair daqui essa noite lembrando, eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso dizer para você quais atitudes você deve tomar nesse seu percurso. Eu não conheço as suas lutas. Eu não sei pelo que você luta, pelo que você clama a Deus. Mas você sabe. E você deve tomar uma atitude essa noite. A atitude de deixar de lado, a atitude de mudar, a atitude de parar de se relacionar com alguém de uma forma específica ou de abandonar um pecado. Você sabe aquilo que Deus tem trabalhado no seu coração durante essas 13 semanas. Assim como eu soube nos 2 primeiros ciclos e nesse ciclo que eu também estou fazendo aos domingos. Eu sei aquilo que Deus está tentando trabalhar no meu coração e aquilo que Ele está pedindo para que eu dependa dEle. Então, nessa noite, o nosso chamado é: tome uma atitude. Entregue nas mãos de Deus. Decida essa noite a ter a sua vida transformada e mudada. Porque essa atitude expressa, ela vai ser expressa em toda a sua vida, não somente na sua parte religiosa de estar aqui no 30 semanas ou nos cultos, mas ela vai ser expressa no seu casamento. Essa atitude que você precisa tomar, ela vai ser expressa na sua forma com que você lida com seus amigos, no seu estudo, nas suas compras. Depender de Deus é você depender em todas as áreas. Você precisa depender de Deus em todas as suas atitudes. Acho que só a Débora e o Gustavinho vão lembrar aqui. Teve uma época da nossa igreja que nós andávamos com uma pulseira, que eu não vou me atrever a falar em inglês. What would Jesus do, eu acho. Tá certo? Fui bem? Aí, ó, é o que Jesus faria. Era uma pulseira bordada que todos os jovens e os mais velhos andavam naquela época. Mas só que eu tinha uma pulseirinha preta e uma vermelha, porque era de pano e eu tinha que trocar periodicamente para não correr o risco de ferir os irmãos com o cheiro que aquela pulseira gerava. Mas o mais legal de tudo isso é que eu levei a sério essa realidade. E durante um longo tempo, eu até comprei o livro O que Jesus Faria, Em Seus Passos, O que Jesus Faria, um livro muito bom, que nos ensina a perguntar para Jesus sobre todas as coisas. Porque normalmente nós paramos para perguntar para Jesus só sobre as coisas cruciais da nossa vida. Alguns ainda. Jesus, eu devo casar com essa mulher? Jesus, eu devo comprar esse carro? Jesus, eu vou fazer uma viagem, eu devo ir para esse lugar? Mas só que esse livro e essa pulseira nos levava a refletir que, na realidade, nós devemos perguntar tudo para o Espírito Santo. Como é a minha forma que eu lido com a minha esposa, com os meus amigos, com o meu chefe que talvez me trata mal? Como é a minha forma que eu lido com os professores da faculdade, da escola?
Como é a minha forma que eu lido com aqueles que me feriram ao longo desse percurso? Porque depender de Deus em todo esse processo do 30 semanas é você ter claramente na sua mente que você vai precisar depender do Espírito Santo para que você possa ser sarado. Eu também fui ferido, fui machucado, mas se você não depender do Espírito Santo de Deus, jamais você vai conseguir perdoar as pessoas. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nos arrepender. Sem o Espírito Santo de Deus, a nossa vida não é transformada. Por isso que nós devemos perguntar para Ele o que nós precisamos fazer. Porque a vontade dEle é plena, ela é perfeita. E muitas vezes nós esquecemos de depender dEle. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? Porque para mim isso faz todo sentido. Como podemos nós dizer ser cristãos, imagem e semelhança de Cristo, e não depender desse Cristo que nós dizemos viver e ter uma vida igual? Como pode nós acordar todos os dias e dizer, eu creio em Cristo, mas não viver uma vida de dependência do Cristo que nós professamos? Não faz sentido. Por isso que o convite de hoje é depender de Cristo. Irmãos, imagina, Cristo vivendo nos dias de hoje. É você agindo na dependência do Espírito Santo em todos os momentos. Por isso nós precisamos perguntar para Ele, qual é a minha ação? Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? Como eu devo falar? Para onde o Senhor o Senhor quer me levar? Eu quero usar um testemunho alheio de alguém que eu gosto bastante. Eu lembro uma vez que, conversando com a Karen, do Dida, ela contando para nós em casa, que ela perguntava para Cristo até mesmo a roupa que ela deveria usar e que roupa ela deveria comprar. E um dia, na sua oração, Jesus falou, você deve ficar 1 ano sem comprar roupas. E ela sempre foi muito vaidosa. E ela disse que aquilo doeu muito, mas que esse processo todo ensinou tanto para ela. Ensinou tanto um processo de dependência, porque ela viu milagres e maravilhas acontecendo na vida dela. Mas mais do que isso, o melhor, ela aprendeu a depender de Deus. E é isso que nós precisamos aprender aqui nessa noite. Amém? Então, em primeiro lugar, entregue suas vontades para Deus. O pastor Watmani diz, pela revelação nós conhecemos a Deus, pela rendição nós conhecemos o seu caminho. Você é cheio de vontades, desejos e opiniões. É bom para julgar, pensar e tentar, mas o desafio é, em todo tempo, colocar tudo nas mãos de Jesus, para que Ele cuide, direcione e transforme. Você precisa entender que o mundo tem um padrão de decisão, e nós, no entanto, colocamos a palavra de Deus como nosso padrão. Romanos 12, 2, vai nos fazer um convite: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É desse Deus que nós estamos falando. De um Deus que tem uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. Não importa qual seja. Deus nos quer por completo. Por isso nós precisamos entender que o padrão desse mundo é: faz bem para mim? Então eu quero. O que eu ganho com isto? Faz bem para alguém que eu conheço? Você não pode buscar as suas decisões apenas no que é aparentemente bom ou ruim para você. Esse é o padrão do mundo. O nosso padrão é: qual é a vontade do meu Pai? O que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Entregar-se a Deus é deixar suas próprias vontades e viver a vontade dEle de forma sacrificial, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Definitivamente, render-se é para os definitivamente, render-se não é para covardes. Para os homens aqui e para as mulheres também.
O ato mais heróico que você pode fazer todos os dias, pela sua vida e pela sua família, é se prostrar todas as manhãs, ajoelhar e se render diante de Deus. Falar: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não posso pôr um pé para fora da cama, se a sua graça não me encontrar nessa manhã. Senhor, eu dependo do Senhor. Meu dia depende de Ti. Os clientes que virão até a minha empresa, as pessoas que eu vou atender na empresa que eu trabalho, as pessoas que eu vou passar no meu dia, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo da Sua graça, do Seu amor, eu dependo das Suas misericórdias serem renovadas mais essa manhã na minha vida. O ato mais heróico que nós podemos fazer é depender, é nos render, é nos dobrar, nos ajoelhar perante Deus todos os dias e reconhecer a soberania dele sobre as nossas vidas. Eu tenho um convite para você. Reflita aí. Você tem um desejo de viver uma nova vida? Você tem um desejo de ter a sua vida transformada? Eu acredito que sim, né? Afinal de contas, são 13 semanas. Não é possível que você não tenha esse desejo e esteja aqui ainda. Mas você quer mudar de vida? A chave é: dependa de Deus. Dependa da vontade de Deus. Conheça Ele não só de ouvir, mas conheça Ele de ter uma relação profunda, de ter intimidade com Ele, de conhecer a sua voz, sim, mas saber das vontades, saber dos direcionamentos, saber para onde Ele quer que você vá, como Ele quer que você viva, quais são os planos, os sonhos para a sua vida. Amém? Segundo ponto que nós temos hoje aqui é: obedeça aos direcionamentos de Deus. João 14,15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Lembre-se, a obediência te protege. Amém? Quem não ama um filho obediente? Filho obediente não precisa de nenhum tipo de correção. Um filho obediente cumpre as vontades do Pai, cumpre os desejos do Pai. Para todos os pais aqui, eu ainda não tive essa oportunidade, mas com certeza é assim. Você deixa ordens para o seu filho, você sai para o seu trabalho e você volta e está tudo feito. Que alegria! Não é verdade? Que alegria! Deus, Ele nos dá direções. Deus pede para que nós venhamos cumprir o desejo dEle para as nossas vidas. Que alegria é para Deus quando nós cumprimos a vontade dEle, o desejo dEle em nossas vidas, quando nós somos obedientes. A obediência nos protege. Toda pessoa que decide obedecer a Deus e os seus mandamentos encontra uma vida melhor e mais feliz, pois é protegido de decisões erradas, precipitadas e maléficas. Quem obedece a Deus demonstra o seu amor por Ele e pode viver plenamente a vida que o Senhor preparou. 1 João 5,3: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A obediência e o amor é leve. A obediência e o amor é um fardo que nos alegra em carregar. Quando nós obedecemos a Deus em amor, irmãos, a vida é muito simples, muito prática. Obediência e amor, quando nós aprendemos a obedecer às ordenanças de Cristo em amor, tudo se torna muito prático. As disciplinas espirituais se tornam prazerosas. Você levantar, ter seu tempo de oração com Deus, você ter comunhão com a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, você jejuar em amor. Irmãos, tudo faz sentido. Você obedecer, abandonar os pecados, os erros em amor, tudo é muito mais prazeroso. Por isso que faz sentido nós dependermos de Deus, pois Ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Muitos querem obedecer a novas ordens de Deus, quando nem as antigas estão sendo cumpridas. Vocês podem ser assim. Sempre que o Espírito Santo o levar ao conhecimento de uma verdade, e esta verdade o levar a uma nova atitude, permaneça em obediência. Muitos não recebem novo direcionamento e não vivem novos patamares, pois deixaram de obedecer o direcionamento já colocado anteriormente. Obedeça integralmente o direcionamento de Deus e viva todo o processo que Ele tem para você. Irmãos, o que Deus tem pedido para você abandonar? O que Deus está batendo aí a porta falando: filho, abandona isso, eu tenho algo novo para você. Irmãos, qual o pecado que na sua vida já virou tão comum
que você o pratica sem nem, sabe? Nossa, eu estou errando, estou falhando. Não, mas já virou algo tão rotineiro. Existe algo ainda no seu coração? Abandona. Irmãos, eu estou falando isso porque é um testemunho pessoal. Eu passei por isso. Uma fase da minha vida, o pecado da pornografia era algo tão rotineiro que eu já não conseguia mais sair. E por isso é importante a partilha, por isso é importante você conversar, você depender de Deus, mas também falar com outras pessoas, você buscar o seu confidente e falar, cara, eu preciso de ajuda, eu dependo de Deus, eu quero depender de Deus, mas eu preciso de alguém que caminhe comigo. O que você tem lutado há anos e anos e você não consegue? Junte-se com os seus irmãos, procure o seu confidente. Todos aqui já têm um confidente? Sim? Não? Tem alguma mão levantada? Alguma mão abaixada ainda? Procure algum hoje na sua roda. Fala, eu preciso conversar com alguém, porque isso cura, isso te ajuda. Deus tem algo novo para a sua vida. Obedeça aquilo que Ele já vem falando com você desde as primeiras semanas. Tenha a sua vida transformada e mudada para a honra, para a glória de Deus. Amém? Aí você tem um espaço. Você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser reestabelecida em sua vida? Use esse espaço para descrever, para falar, para conversar com você mesmo. É muito importante. Eu tenho esse caderno novo, esse livro novo e o antigo. E o antigo fez parte do meu primeiro ciclo. E às vezes eu estou lá com o antigo, eu começo a estudar, a olhar, e eu começo a rever as minhas lamúrias que eu escrevi no início. E eu vejo o quanto Deus já tem mudado no meu coração, nesse tempo de quase, vai dar acho que 2 anos, eu acho, que nós estamos fazendo o 30 semanas. Deus já está mudando os nossos corações. Deus já está mudando. Tanto que surgiram novas lutas. E amém por isso, porque nós identificamos novas questões que precisam ser trabalhadas. Uma das pessoas que ministrou no domingo falou, estava ministrando, e ele falou assim, eu sou um filho amado de Deus, lutando com isso, e olha, uma nova, estou lutando contra a ira. Fazia tempo que ela não despertava em meu coração, mas despertou nos últimos dias, e essa luta não vai me vencer, eu vou começar a trabalhar ela hoje. Amém? É essa decisão que nós precisamos tomar, de depender de Deus, de confessar com as nossas bocas, para que nós sejamos perdoados, mas também curados. Amém? 3, siga o exemplo de Jesus, sejam a atitude de vocês a mesma que a de Cristo. O apóstolo Paulo está falando sobre a maneira como uma pessoa normalmente procede, se comporta, de acordo com as suas intenções e motivações. Em algum momento, aquilo que você diz estar em seu coração, mente e intenção precisa se revelar em atos. Como escreveu o pastor e empresário David Gibbons, a convicção deve ser casada com a ação, e a mente com o movimento. Irmãos, de novo eu quero te dizer isso. Você é cristão? Você aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ele é o seu rei, Ele governa as suas atitudes, ou melhor, como nós pregamos aqui, falamos tantas vezes ao longo da nossa história, Ele está sentado na cadeira das decisões da sua vida, como nós aprendemos com 4 leis. Sim, você se espelha em Cristo Jesus e quer ser uma cópia de Cristo Jesus por onde você anda? Se sim, as suas convicções, as suas ações a sua convicção deve ser casada com a sua ação e a sua mente com as suas motivações. O que essa frase do pastor Gibson quer nos dizer? Irmãos, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, de pensar, deve refletir aquilo que nós cremos. Nós agimos da mesma maneira que Cristo Jesus agiria no nosso lugar. Essa deve ser a nossa forma de viver. Por isso, quando nós entendemos isso, nós tratamos o outro bem. Por isso, quando nós entendemos isso, não importa mais quando, não importa mais onde, não importa mais como, não importa mais com quem, não importa mais em qual situação eu esteja,
Eu sou um filho amado de Cristo Jesus. Eu sou um filho amado de Deus em todos os lugares. Não importa onde, como, com quem, em qual situação. Eu sou um filho amado aqui, eu sou um filho amado no trânsito, eu sou um filho amado na empresa, eu sou um filho amado na faculdade, eu sou um filho amado na quadra jogando futebol quando alguém me machuca, não importa. As minhas atitudes, os meus sentimentos, a minha ira, aquilo que eu luto não governa mais o meu coração. O que governa o meu coração é que eu sou um filho amado de Deus e eu quero ser igual a Cristo Jesus aonde eu estiver. Por isso eu luto com as minhas lutas todos os dias, luto contra o pecado, porque eu quero ser igual a Cristo. E todos os ambientes aonde eu estiver, eu vou ser luz nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Nós seremos luz aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Não importa qual o ambiente, você é luz, você é sal. Por isso nós fomos chamados para dar sabor a esse mundo. Nós fomos chamados a dar sede na boca daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Nós fomos chamados para levar luz para esse mundo de escuridão. Por isso depender de Cristo é tão necessário, porque em algum momento da sua vida Deus vai coçar os seus ouvidos com uma palavra. Fale do meu amor para essa pessoa, fale do meu amor, fala daquilo que eu estou fazendo. Irmão, já pensou esse menino aqui virar para alguém e falar: cara, você quer escutar um pouco da minha história? Olha, eu sou um filho amado de Deus, eu sei quem eu sou, mas olha, quando eu era novinho, minha mãe foi embora, foi para Londres, e eu comecei a minha vida com os meus avós. Meu pai tinha problema com drogas e me abandonou também. Um dia eles voltaram, mas foram embora, e voltaram e foram embora. E eu fui rejeitado 1, 2, 3, mas só que eu aprendi a perdoar com Jesus. Eu aprendi que a minha vida tem sentido em Jesus, e aquilo que eu passei me fizeram marcas, mas só que não falam quem eu sou, porque eu sou um filho amado de Deus. Você acredita que tem testemunho, tem poder nesse testemunho? Tem poder no seu testemunho de vida. Por isso que é tão impactante quando cada pessoa sobe aqui, cada terça, cada domingo, e conta aquilo que Deus tem feito nas nossas histórias. E novas histórias vão surgir aqui no meio de vocês, porque nós precisamos contar ao mundo aquilo que Deus tem feito em nós. Amém? Vamos para o final. Sejam como Jesus, é a terceira parte. Siga o exemplo de Jesus. Jesus retirava-se a todo momento para orar. Lucas 6, 12, 13 vai dizer: Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 26, 36, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Lá em Lucas 21, 37, ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Jesus tendo relacionamento com Deus. Todas as ações de Jesus eram pautadas pelo seu Pai. Tudo o que ele fazia porque ele viu o seu Pai fazer. E essa deve ser a nossa ação, essa deve ser a nossa forma de viver. Lembre-se, você está no time daquele que já venceu. Jesus está vivo, ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Lembre-se disso, você aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Dependa dele, tenha a sua vida mudada. Reflita comigo, alguma área na sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Anote aí. Se você ainda tem medo de se entregar a Jesus, se você, mediante a toda essa ministração, você ainda pensa: Alisson, mas eu não sei se eu consigo dar o governo da minha vida a Cristo. Eu não sei se eu consigo dar o governo dessa situação para Deus. Eu não sei se eu consigo dar o governo da minha família, da minha história, do meu relacionamento para Deus, dos meus filhos, de algo que fizeram comigo, de um perdão que ficou para trás. Eu queria que você lesse comigo esse texto de Jeremias 29, 11. Porque você precisa entender aquilo que Deus tem preparado para você. Esse texto é um texto do Velho Testamento, mas só que ele é tão atual quanto o jornal de amanhã. Essa é a realidade que nós precisamos viver. Jeremias 29, 11, por favor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor.
planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Você crê nisso? Você precisa crer nessas promessas, que a nossa vida será transformada por Deus. Partindo para o final, Efésios 5, 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Por que esse texto está aqui? Parece perdido quando você não olha todo o contexto. Mas entregar-se a Deus é se submeter a Ele. E essa palavra submissão é uma palavra que está tão depreciada nos nossos dias. Você convida alguém a ser submisso a um outro, você já é extremamente julgado no mundo afora. Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo escreveu para nós não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Porque se submeter uns aos outros, quando nós falamos de casamento, quem é casado aqui? Levante sua mão. Quando nós nos submetermos, é algo prazeroso. Irmãos, eu tenho uma alegria de viver com a minha esposa. Minha esposa tem uma alegria enorme em se submeter a mim. E eu tenho uma alegria ainda maior de me submeter a Deus e de amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Irmãos, é prazeroso se submeter a alguém que te ama. Porque você sabe que os planos, os sonhos de alguém que te ama jamais vai querer levar você para um buraco ou levar você para algo que vai estragar a sua vida. Eu jamais teria um pensamento que iria ferir a minha esposa. E eu tenho certeza que os mesmos pensamentos de Deus, esses são os mesmos pensamentos de Deus para comigo. Por isso, a minha esposa pode se submeter a mim. E eu devo e me submeto a Cristo todos os dias. Eu me coloco debaixo da soberania de Cristo Jesus todos os dias. Porque eu sei como Ele amou a igreja. Eu sei como e a forma que Cristo amou a igreja. Irmãos, Ele sofreu por ela. Ele deu a sua própria vida por ela. Ele se entregou na cruz por ela. Ele morreu ali naquela cruz. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, Cristo foi até as últimas consequências por amor à igreja. Por isso, quando nós falamos se depender de Deus, esse texto fala das mulheres se submeterem aos seus maridos, dos maridos amarem a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Nós estamos falando de um amor que deu a vida por amor ao próximo. E essa é a realidade que nós devemos viver. Por isso, quando nós entendemos todo esse contexto, e indo para o final, partindo para as últimas partes aqui desse texto, nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus, assim como nós confiamos em homens muitas vezes. Quem aqui já viajou de avião? Você perguntou para o piloto qual curso ele tinha feito? Você foi averiguar quem era ele, o nome, pediu a carteirinha dele, está em dia, tomou alguma multa por alta velocidade? Sim ou não? Não, né? Ou melhor, quem aqui já andou de ônibus? Acho que ficou mais prático. Você parou lá no motorista e falou, está tudo bem com você? Eu posso ver a sua habilitação, senhor? Você bateu ali no Detran para saber se estava tudo em dia? Pelo contrário, a gente entra no ônibus, a gente encosta a nossa cabeça no vidro muitas vezes, e a gente acorda um ponto depois daquele que a gente deveria descer. Porque a gente descansa, a gente confia que Ele está nos levando para o lugar certo. A gente confia que aquele homem vai nos levar para o destino aonde Ele se propôs a levar. E por que é tão difícil confiar em Deus? Se muitas vezes nós confiamos em homens, nós descansamos nas mãos de homens, porque nós simplesmente vimos uma placa ali, que nos levaria até a um lugar específico, quando Deus tem sonhos e planos específicos para nós, e pede apenas para nós depender dEle,
e confiar nele, para que a nossa vida seja mudada e transformada, para que a nossa família seja mudada e transformada. Amém? Reflita comigo, você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre você? Sim ou não? Reflita aí. E o último, Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a palavra que nós temos para encerrar aqui talvez você chegou aqui rotulado como fracassado, depressivo, ansioso, drogado, depravado, irado, codependente, rejeitado, religioso, compulsivo, procrastinador. Mas a palavra que você tem você é um filho amado de Deus, que depende totalmente do amor de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Queria te convidar a você pensar na sua roda de partilha hoje. Qual área da sua vida ainda não está sob o completo controle de Jesus? E que você seja o mais sincero e verdadeiro. Abra seu coração. Dedique tempo a deixar que o Espírito ministre no seu coração algo novo. Amém? Gostaria de orar com você para encerrar esse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti em todo o tempo. Senhor, governa a nossa vida, governa a nossa história. Que o Senhor, ó Deus, seja o nosso alvo todos os dias, todas as manhãs. Obrigado, Senhor, porque o Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua bondade se renova sobre nós. Muito obrigado, Pai, por estar conosco em todo o tempo. E que nós venhamos depender de Ti em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.